Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus e você em casa, neste momento, abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos retomar essa leitura que já foi feita antes da Sexta-feira Santa, na outra sexta-feira passada, né? E que a gente fez essa leitura, mas infelizmente não foi gravado porque eu tinha dado um panozinho no sistema do computador. Mas hoje a gente vai repetir essa mensagem de Eliseu, né? Capítulo 4, que é o aumento do azeite da viúva. Então a gente vai ver um milagre de fé, um milagre de obediência, um milagre que a gente tem que ter em nossos corações de confiança todos os dias. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e a gente vai agora ler. E depois explicar e refletir sobre esta leitura. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4 de 2 Reis. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, mulher? Dize-me o que tens em casa? E a mulher respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então falou Eliseu e fez saber. Então falou ela a Eliseu e fez saber ao Eliseu, que é o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Então, meus irmãos, aqui mostra, primeira coisa, a obediência, né? Eliseu perguntou, a mulher foi a Eliseu porque conhecia Eliseu, que era um homem de Deus, que realizava milagres, que fazia obras divinas onde era impossível. E ela, que o marido dela era um dos que seguiam a Eliseu, e ele morreu. E ao morrer, ele deixou dívidas. E naquela época, a cultura daquela época, as viúvas ficavam desprotegidas, certo? E elas ficavam escanteadas da sociedade, né? Porque toda a relevância era através do homem. A mulher naquela época, ela não tinha o respeito da sociedade. A mulher não era reconhecida. Então, quando ficava viúva, ficava abandonada. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ela via em Eliseu, olhava para Eliseu e via Deus. Porque era assim que Deus fazia com os homens naquela época. Como
no Éden houve a desobediência do homem com Deus, porque a gente conhece a história no Éden, né? Em Gênesis, no início da criação do mundo tal, e o Éden, que Deus, toda a tardezinha, ao cair da tarde, ele conversava, caminhando no paraíso com Adão, procurando saber o que era que Adão fazia. Então existia uma ligação direta de Deus e o homem. Até ali Adão obedecia tudo que Deus determinava. Mas Deus quis provar a obediência de Adão e de Eva, colocando no jardim 2 frutos, o da ciência e o da vida, do conhecimento, né, da vida e o da morte. E aí proibiu que a mulher não comesse daquele fruto, porque se comesse daquele fruto, estaria desobedecendo, estaria cometendo o pecado da desobediência. Não era que o fruto não pudesse comer. O fruto estava ali com essa representação de que ele não poderia comer, para que Deus pudesse ver até onde iria a obediência dela e de Eva e de Adão diante de Deus. Mas aí foi tentado por Satanás. E aí Satanás se transforma em que ele quer. Ele se transformou numa serpente. E aí falou diretamente com Eva. E ela foi iludida e comeu do fruto. E deu a Adão, que Adão também comeu. E aí, na hora, eles perceberam que estavam nus. Veio o pecado, caiu sobre eles na hora. Porque eles iam viver como crianças, né? E toda a humanidade que viesse iria viver como criança. A criança, ela anda nua, ela está preocupada, ela tem nenhuma noção de que é errado andar nu? Não. A criança tem toda a inocência. O homem também seria dessa forma, porque Deus iria cuidar dele todos os dias, estaria presente junto com ele. Na hora que ele peca, há uma separação dele com Deus. Então essa separação não existiria mais. O homem ia viver no mundo sem a presença de Deus. Mas como o propósito de Deus não era deixar a terra desnuda, não era deixar a terra sem ser habitada e ser habitada para sempre, então Deus, o propósito dele começou ali a uma batalha, até a vinda de Jesus, né? E a gente conhece que Jesus já faz parte do Novo Testamento, que o Antigo foi abolido ou modificado, não abolido, porque ele ainda estamos trabalhando justamente o Antigo Testamento para conhecer quando chegar no Novo. Mas ele foi aperfeiçoado na morte de Jesus. Porque a gente sabe, se Jesus não viesse, ninguém teria salvação, porque a gente ia viver sobre a lei. E sobre a lei, ninguém seria salvo, porque ninguém conseguiria cumprir os mandamentos que Deus tinha deixado através de Moisés. Mas aí o que acontece? A desobediência. E aqui, a viúva, né, ela viu em Eliseu, que foi um homem levantado por Deus, através de Elias, que antes de subir, Deus mandou Elias procurar Eliseu. E antes de subir, deixou toda a unção sobre Eliseu do Espírito Santo. Que Deus fazia o seguinte: o meu povo está rebelde, né? O meu povo está rebelde, não mais me reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, então não me reconhece mais, então eu vou levantar mais um homem para liderar o meu nome diante deles e mostrar através de milagres. E levantou Elias, e Elias fez um grande trabalho. Chegou o tempo que Elias era tão obediente a Deus que ele não morreu, ele foi arrebatado, mas deixou através da sua capa as unções de todos os milagres, e o Espírito Santo na vida de Eliseu. Então o que Eliseu fez foi o seguinte: mostrou para ela o que ela deveria fazer e ficou esperando
para ver o tamanho da obediência dela. Em nenhum momento ela se enturbiou, em nenhum momento ela disse que será que vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Não, ela fez justamente o que o profeta disse. Isso mostra confiança. Isso mostra que a gente vai dormir à noite e tem que deixar as preocupações na mão de Deus. É aquilo que eu costumo dizer. O que você pode fazer durante o dia, você tem que fazer. Porque Deus ama a quem trabalha, a quem se esforça. E Deus abomina o preguiçoso. Aquele que quer jogar tudo na mão de Deus, achando que Deus tem que fazer tudo na sua vida. Não. Deus é Deus do impossível. O possível é a gente que tem que fazer. Aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Então a mulher aqui, ela foi obediente. Ela creu que o que Eliseu mandou fazer seria o correto. E ela foi e obedeceu, porque ela olhava para Eliseu e via Deus. E ela era uma mulher temente a Deus, então ela resolveu fazer tudo direitinho. E tudo se cumpriu, como foi feito. Então, a gente às vezes amanhece o dia, principalmente as donas de casa, amanhece o dia preocupado. Hoje eu não sei o que é que eu vou fazer para colocar o alimento na minha casa. Hoje eu estou com a cabeça muito quente, porque eu tenho contas para pagar. E eu não sei o que mais que eu faço. Mas é o nosso primeiro dever a nos acordarmos, é o quê? Colocar os nossos joelhos no chão e agradecer a Deus. Porque o dom da vida não nos pertence. E se Deus nos deu mais um dia de vida, se Deus nos deu mais um dia de vida, é porque Ele tem bênçãos para a nossa vida. Basta a gente agradecer pelo dia que Ele está nos dando, basta a gente colocar os nossos problemas impossíveis da gente resolver nas mãos dele, e aquilo que a gente pode resolver, a gente ir à luta, a gente correr atrás para resolver. É assim que Deus quer, certo? Ao exemplo do profeta Jonas. Desobedeceu, Deus mandou ele ir para Nínive, pregar em Nínive, converter aquele povo, porque senão Deus ia destruir Nínive. Mas Deus deu ainda uma incumbência para não destruir Nínive, fazer aquele povo converter-se. Mas Jonas, com medo, porque Nínive era uma cidade muito prostituída, uma cidade muito pagã e o povo muito mau. Jonas, com medo, desobedeceu, foi para outro lugar, achando ele que Deus não estava vendo e Deus não sabia. Mas Deus vê tudo e sabe tudo. Deus conhece a gente por dentro e por fora. Antes mesmo de você botar seu joelho no chão e orar, Deus já sabe o que é que você vai falar e vai dizer. Então Deus sabe tudo da nossa vida. O que cabe a gente é obedecer e agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Pelos livramentos dos momentos difíceis da nossa vida, que às vezes a gente se aperreia porque queria fazer tal coisa e não deu certo. Mas a gente tem que pensar, será que não é um livramento de Deus? Às vezes a gente se atrasa para uma viagem. Será que não foi um livramento? Porque aquela viagem poderia sair no horário certo e ter algum acontecimento no caminho. Então, tudo na nossa vida são providências de Deus, certo? Menos as coisas erradas que a gente faz. Menos as coisas erradas, porque as coisas erradas que a gente faz, ela volta para a gente com uma rapidez grande depois, sabe? Então é preciso que a gente entenda que a gente precisa obedecer. Então, Eliseu só deu este recado à mulher, mandou somente ela fazer isso. Ela foi obediente, nunca faltou. Quer dizer, o que é que essa mensagem traz para nós no dia de hoje? O que é que diz alguns versículos na Bíblia que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia da manhã ele tem o seu próprio mal. Então a gente tem que buscar a Deus hoje, colocar os nossos problemas a Deus hoje, e os que vêm amanhã vai depender
de Deus, porque a nossa vida ela depende de Deus. Quando a gente quer resolver por conta própria, sempre dá errado. Então, meus irmãos, nesta manhã a gente tem que refletir. A viúva não tinha mais nada, não tinha como pagar aquela dívida, mas ela acreditou, ela confiou. Ela olhou para o profeta e viu Deus, e confiou que Deus ia dar a providência, porque ela não tinha como resolver aquilo se não fosse o milagre da mão de Deus. Então o que a gente tem que fazer é isso, todos os dias Deus está fazendo milagre na nossa vida, todos os dias, certo? Todos os dias. A gente não está de pé, a gente não acordou, é um milagre que Deus nos dá todos os dias, que é a vida. Então nessa manhã de sexta-feira, a gente deve refletir sobre a nossa vida diante de Deus, todos os dias, né? O que é que nos traz as explicações de 2 Reis, no capítulo 4 de Eliseu, onde aumenta o azeite da viúva. Em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva endividada pede ajuda ao profeta Eliseu, pois os seus colaboradores queriam levar os seus filhos como escravos. Eliseu pediu que ela reunisse vasos e despejasse neles o pouco azeite que tinha na botija. Milagrosamente o azeite se multiplicou até encher todos os vasos. Com isso, ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e salvou os seus filhos. Essa passagem nos ensina que Deus supre as nossas necessidades quando confiamos totalmente nele. É isso que a gente tem que fazer, confiar totalmente em Deus e resolver aquilo que está ao nosso alcance para a gente resolver. Mesmo assim, a gente ainda tem que consultar Deus para ver o que a gente vai resolver está correto ou não. Como é que a gente consulta Deus? A gente pede entendimento de Deus naquilo que a gente vai fazer. Se houver silêncio, se não vir na sua mente o sentido da dúvida ou a acusação na sua mente de que você vai fazer aquilo, mas pode dar errado, então é melhor você não fazer, certo? Esperar o tempo de Deus, porque até o que a gente pode fazer, a gente tem que consultar a Deus para que a gente não faça errado, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas a gente tem que confiar em Deus em tudo. Antigamente as viúvas, aquilo que eu falei no início, você vai ver agora, que as viúvas ficavam em dificuldade, porque não era considerado na sociedade. Então, veja aqui. Antigamente as viúvas enfrentavam dificuldades extremas, pois dependia financeiramente dos seus maridos. Sem um provedor, muitas ficavam vulneráveis à pobreza e à escravidão por dívidas. E nesse contexto que ocorre o milagre relatado em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 a 7, no qual Deus, por meio do profeta Eliseu, traz provisão a uma viúva desesperada. A viúva busca ajuda de Eliseu, porque o seu marido faleceu deixando dívidas, e os credores ameaçaram levar os seus filhos como escravos. A Bíblia não menciona detalhes sobre a vida do marido da viúva, apenas que ele era um dos discípulos do profeta, um servo fiel de Deus que temia o Senhor. Eliseu pergunta o que ela tem em casa. Ela responde que possui apenas um pouco de azeite na botija. O profeta então orienta que ela peça muitas vasilhas vazias emprestados aos vizinhos e em seguida despeje o seu azeite neles. Ela obedece e milagrosamente o azeite continua fluindo até que todos os vasos estejam cheios. Quando não há mais recipientes disponíveis, o azeite para de se multiplicar. Eliseu então diz que vende o azeite, pague suas dívidas e vive do restante com os seus filhos. Esse milagre mostra que Deus se importa com
os necessitados, prover soluções além da nossa lógica. Além da nossa lógica, que é justamente as providências de Deus, elas são milagrosas. E milagres é feito todos os dias em nossa vida na maioria a gente não percebe que Deus está realizando os milagres. A grande lição dessa passagem de Eliseu é a importância da fé e da obediência. A viúva confiou na orientação do profeta Eliseu e agiu com determinação. Mesmo quando temos poucos recursos, Deus pode multiplicá-los para suprir as nossas necessidades. Esta história nos ensina que Deus vê nossas dificuldades e pode agir de maneira inesperada para nos ajudar. É o que eu sempre falo. Deus, ele observa o agir de cada um, as necessidades de cada um, e vê o tamanho da nossa obediência diante dele. Ele nunca vai deixar um filho seu desamparado. Nós somos filhos de Deus. Ele nunca vai deixar um filho seu desamparado. O amor que a gente tem pelos nossos filhos, que não quer deixar nenhum desamparado de nada, que quer sempre dar o melhor para eles, é assim de Deus conosco. É preciso que a gente entenda isso. Quando a gente for botar o nosso coração em benefício do nosso filho, a gente tem que se lembrar que é do mesmo jeito Deus quer conosco. Mas a gente quer o que do nosso filho? Obediência aos nossos mandamentos que a gente passa para os filhos, né? A gente detém regras para os filhos e quer que eles cumpram. Quando eles não cumprem, a gente fica triste, às vezes põe em castigo, às vezes tirar o que ele gosta. Deus faz também assim conosco. Quando a gente não cumpre nada do que Deus determina para a gente cumprir, que é através da sua palavra que a gente aprende, e quando a gente não cumpre, Deus também se afasta da gente, porque deixa a gente agir da nossa maneira e a gente dá a cabeçada aqui e ali, né? Aí quando está em grande dificuldade, aí vou me lembrar de Deus, né? Não é assim? Os filhos, quando dão cabeçada também no mundo, que vê que não tem saída, eles não voltam para casa procurando, que nem um filho pródigo, procurando o pai, né? Veja a história do filho pródigo, que fala justamente a respeito da sociedade, né? Que não respeita a Deus, que não teme a Deus. Então, a gente costuma muito viver por nossas forças, mas nós não temos nenhuma força para poder fazer as coisas acontecer à nossa maneira. Tudo depende de Deus. O significado do azeite na botija da viúva. O azeite na botija da viúva tem um significado profundo na Bíblia. Ele representa a provisão divina, a fé e o poder de Deus para transformar situações impossíveis. Na história, a viúva tinha apenas um pouco de azeite na botija, mas Deus multiplicou esse recurso quando ela obedeceu às instruções do profeta Eliseu. Isso nos ensina que, por menor que seja o que temos, quando confiamos no Senhor, Ele pode suprir as nossas necessidades. Esse princípio é visto em outros momentos da Bíblia, como na multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo, que traz unção, consolo e renovação. Você encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 13. Assim como Deus multiplicou o azeite da viúva, Ele também derrama a sua graça sobre aqueles que confiam nele. O episódio também destaca a importância da obediência. Se a viúva não tivesse seguido a orientação de Eliseu, não teria experimentado um milagre. Isso nos ensina que devemos agir com fé, mesmo quando não entendemos completamente o que Deus está fazendo. Às vezes a gente coloca o nosso joelho no chão, vai orar a Deus, coloca todas as nossas preocupações, nossas dificuldades, e colocamos aquelas dificuldades que a gente não tem como resolver. Mas quando a gente levanta o joelho, sai dali já tentando procurar uma maneira de resolver. Então não botou fé na sua oração, não botou fé em Deus. E isso acontece muito na vida da gente, né?
E a gente precisa confiar em Deus, que Ele é quem resolve tudo. O que Ele quer de nós é ouvir os nossos lamentos e as nossas dificuldades. O azeite na botija da viúva simboliza a provisão, a fé e a ação sobrenatural de Deus na vida daqueles que confiam nele. Milagres Deus está fazendo todos os dias em nossa vida. O que aprendemos com a viúva de 2 Reis no capítulo 4? Aprendemos que Deus vê as nossas dificuldades e se importa com as nossas necessidades. A viúva estava desesperada, sem recursos e prestes a perder os seus filhos para os cobradores. Mas, ao buscar a ajuda do profeta Eliseu, ela demonstrou fé de que Deus poderia agir na sua situação. Também aprendemos que Deus usa o que já temos. A viúva possuía apenas um pouco de azeite numa botija, e foi esse pequeno recurso que Deus multiplicou. Isso nos ensina que mesmo quando os nossos recursos parecem insuficientes, Deus pode transformá-los em algo grandioso se tivermos fé. A obediência foi essencial para o milagre acontecer. Eliseu pediu que a viúva pegasse vasos emprestados e despejasse o seu azeite neles. Embora parecesse sem sentido, ela obedeceu sem questionar, e o azeite continuou fluindo até que não houvesse mais vasos disponíveis. Isso nos mostra que devemos confiar e agir conforme a orientação de Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Essa história nos lembra que Deus não apenas supre as nossas necessidades, mas nos dá além do suficiente, pois a viúva conseguiu pagar suas dívidas e ainda viver do restante. Quando a gente vive na presença de Deus, nunca vai faltar o pão de cada dia. Nunca vai faltar o necessário para podermos viver e vivermos felizes. O que 2 Reis nos ensina? A passagem de 2 Reis, capítulo 4, verso 17, nos ensina sobre a fé, a obediência e a provisão de Deus. A viúva estava em desespero, prestes a perder os seus filhos para os credores, mas ao buscar o profeta Eliseu, demonstrou a fé que Deus poderia ajudar. A mulher possui apenas um pouco do azeite e foi esse pequeno recurso que Deus multiplicou. Isso nos ensina que, por menores que sejam nossos recursos, Deus pretende transformá-los quando confiamos nele. Principais lições de 2 Reis do capítulo 4. As principais lições. Primeiro, Deus se importa com as nossas dificuldades. Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com a gente. Ele quer ver a gente obedecendo a Ele para poder receber as bênçãos que tem preparado para cada um de nós. Ele vê as nossas necessidades e está pronto para nos ajudar. Mas isso depende de mim, depende de você, ouvinte. Em uma única coisa: obedecer ao que Deus determinou para a gente, que é seguir a sua palavra, que é aprender o que Jesus deixou no Sermão do Monte, nos ensinamentos, através dos evangelhos. Então é ali que você vai aprender, através de Jesus, o que é que Deus quer, né? Deus pode usar o que temos, por menor que seja. Mesmo o pouco que temos, Ele pode multiplicar. A terceira, a fé é essencial para o milagre acontecer. A viúva confiou em Deus e a sua confiança foi recompensada. Precisamos ter fé. Fé que a Bíblia é o firme fundamento das coisas que não vemos e acreditamos, que é a palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando a gente coloca no nosso coração o desejo de aprender a Bíblia, o Espírito Santo trabalha para que o entendimento chegue à sua cabeça. Porque Moisés e outros profetas que escreveram a Bíblia, eles não tinham nenhum curso teológico, eles não tinham nenhuma formação acadêmica,
Até gago Moisés era. Mas escreveu o Pentateuco. Né? Então Deus inspirou ele para isso. Foram mais de 40 homens inspirados para escrever o que Deus queria. A obediência. A obediência a Deus traz resultados. Seguir as suas instruções nos leva a milagres. Com certeza, a obediência a Deus, os resultados vêm. Mas os resultados vêm ali em Eclesiastes 3. Tudo no tempo abaixo do sol. Eclesiastes de Salomão, capítulo 3, é um dos versículos, dos capítulos mais perfeitos da Bíblia, porque nos diz justamente o que é que acontece na vontade de Deus. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento e tudo tem sua hora. E a nossa vida é assim. Ela tem tempo para tudo. A gente tem o tempo da gente nascer, certo? Porque é da vontade de Deus. E tem o tempo da gente morrer, porque também é da vontade de Deus. Tem o tempo da gente chorar, tem o tempo da gente rir. Tem o tempo de viver triste, tem o tempo de viver alegre. Tem o tempo de espalhar pedras e depois de juntar pedras. Então, tudo está no tempo de Deus. E a obediência a Deus nos vai trazer resultados durante a nossa caminhada aqui na terra e o resultado maior, que é a salvação. Deus supre todas as nossas necessidades. Ele não apenas resolve os nossos problemas, mas nos dá suficiente para a vida. Então, meus irmãos, nessa leitura de hoje, né, em que acabamos de ler e agora explicar um pouco, a viúva ela foi obediente. Deus não quer nada mais do que de mim e de você, a não ser a obediência. Até porque a gente não tem nada de bom para dar a Deus. A gente não tem, né? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, né? Em 1 João, João já diz: se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, tem raiva do seu irmão, persegue seu irmão, ou não ajuda seu irmão, não faz caridade a seu irmão, ao seu próximo, como é que você consegue dizer que ama a Deus a quem você não conhece, se você não ajuda quem você conhece? Então a palavra diz que você primeiro tem que amar ao próximo. E você amando o próximo, nas dificuldades, em tudo, no que você puder ajudar, certo? Sendo caridoso, você está demonstrando amor a Deus, né? Então a nossa vida, ela é um resultado daquilo que a gente planta, né? Veja que Jesus trabalhou por parábolas quase todo o Evangelho. E numa das parábolas é a parábola do semeador, né? Aquele que saiu a semear, né? Jogou a semente, caiu no terreno, na estrada, foi pisoteada, não cresceu, não deu fruto. A outra semente caiu sobre as pedras. Ela até cresceu, mas foi sufocada pelas pedras e depois morreu. E a que caiu no campo fértil, essa cresceu e deu frutos a 100 e mais de 100. Então, o que isso quer dizer? Isso tem significado duplo. Isso tem significado que aquilo que você planta é aquilo que você colhe, certo? Também tem um significado de que você, quando aceita Jesus, reconhece que ele é quem pode lhe dar a salvação, se você for obediente, é o que lá na frente vai dar frutos. Por quê? Porque Jesus disse a seus discípulos, disse a seus apóstolos: ide pregar o meu evangelho a todas as criaturas e fazer delas discípulos meus. Então este é um dever nosso, esta é uma obrigação daquele que estuda a palavra de Deus, daquele que conhece um pouquinho da Bíblia. Até porque quando a gente nos coloca
como mordomos de Cristo, Ele nos usa com o Espírito Santo para falar para o povo. Ele nos usa para levar a palavra, porque nós somos pequenos, né? Nós somos, diante de Deus, não somos praticamente nada, mas para Deus somos muito, porque Deus nos ama e quer ver a gente grande, mas grande e obediente a Ele, obedecendo. Então, qual é o dever do cristão hoje? É amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente diz já na palavra, né, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas isso a gente não faz. Aí você faz uma pergunta: você conhece a Deus? Você ama a Deus? Amo. Conhece a Deus? Conheço. Você ama a Deus? Amo. E o seu irmão ali? Eu quero saber daquilo, aquilo ali, eu quero que ele... Então você não ama a Deus. A quem você vê, você tem maior raiva, como é que você ama quem você não vê? Então, é importante que a gente aprenda a amar. Aí eu quero amar meu irmão, mas meu irmão tem um monte de defeitos. Mas será que não é eu que estou vendo os defeitos no irmão? E estou esquecendo dos meus? Quem é nesse mundo que não tem defeito, não tem falha, não tem pecado? Porque santo um dia será aquele que obedecer a Deus quando passar pelo crivo do julgamento e for aceito. Aí vai receber um corpo glorioso, aí se tornará santo. Né? Então, aqui no mundo não existe nenhum santo. E o que Deus quer da gente não é a nossa santidade aqui na terra, porque não somos e nem temos. O que Deus quer da gente é obediência. Obediência. E Ele sabe que a gente não vai ser perfeito nunca aqui na terra. A perfeição é quando formos aprovados. Aí recebemos o corpo glorioso e Deus vai nos abençoar. Com isso, com a vida eterna, né? Então, meus irmãos, que nessa manhã a gente aprenda que primeiro a gente acorda e agradece a Deus por mais um dia. Faz as nossas orações e coloca o impossível na mão dele. E agradece por tudo que ele tem feito, porque durante todo o dia ele tem bênçãos para a vida de cada um de nós. Basta a gente obedecer como a viúva obedeceu a Eliseu e não pagou a quem devia todo mundo e ainda sobrou para o resto da sua vida. Então que nessa manhã nós refletimos no azeite da viúva, que pode ser o azeite da nossa vida, né? Mas para isso devemos obedecer ao nosso Deus. Então estamos chegando ao término do programa e aqui eu quero agradecer a todos os ouvintes nessa manhã de sexta-feira que estão ouvindo o programa aí e depois irá ouvir através da Folha Itaenguense e do do YouTuber, né? Do blog do irmão Júlio Filho, que fica durante toda a semana para que vocês possam observar. Então, meus irmãos, nesta manhã eu quero agradecer, deixando aqui beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, no coração de todos os ouvintes evangélicos e católicos, e deixar também um beijo e abraço da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a minha família, que graças a Deus hoje está reunida em minha casa, né? Passando uns dias de férias, né? Meu irmão José, Manuel, a minha irmã Marinalva, o meu cunhado Bira, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os meus familiares e de todos os familiares ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um programa e encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais uma realização de mais um programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, dando um dia de muita paz, saúde e provisão. Que o Senhor conceda muita bênção na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5 MHz.